Fala galera, meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Hoje você vai entender a mente das pessoas. Não, estou brincando. Eu vou falar alguns princípios básicos sobre análise do comportamento, porque eu estava planejando fazer um vídeo sobre psicopatia, mas eu percebi que eu precisava passar alguns princípios para vocês, tá? A psicologia, ela estuda o quê? Estuda a mente, né? Só que a mente é um fenômeno que a gente não pode observar. E uma das regras da ciência, né, é que os experimentos sejam reproduzíveis e, enfim, sejam passíveis de análise por mais de um observador. Algumas pessoas podem falar que sentem a presença de Deus, podem inclusive escutar Deus, né, no seu coração, podem podem até escutar de verdade, né, no caso de uma psicose ou de uma atividade que não esteja ligada ao contexto religioso. Mas não existe concordância entre observadores. Não todas as pessoas vão sentir a presença de Deus. No caso da psicologia, a gente teve esse problema semelhante, né? A mente seria um fenômeno metafísico e por isso o behaviorismo radical rejeita o dualismo entre mente e cérebro, né? Mente e comportamento. A psicologia, para o behaviorista, como ele a vê, ela se ocupa então dos comportamentos, que é a parte visível da interação do organismo com o meio. O primeiro experimento que é muito importante para a psicologia é o de Pavlov. Ele demonstrou que estímulos inicialmente neutros poderiam se tornar condicionados, eliciando reações instintivas num contexto em que anteriormente não eliciavam, né? Segundo paradigma da análise do comportamento surge quando Thorndike observa que se um gato só pode escapar de um alçapão abrindo uma porta, né, ele exibirá muitos comportamentos diferentes, alguns dos quais vão ser eficazes em abrir a porta. O comportamento de um organismo que anteriormente havia sido colocado no alçapão tendia a ocorrer mais rapidamente. Então, ele variava menos de comportamento, fazendo com que a frequência do comportamento que gerou aquela mudança ambiental de abrir a porta do alçapão se tornou mais provável. Então, o behaviorismo tem esses dois paradigmas. O paradigma respondente, que diz respeito a um estímulo antecedente que elicia a resposta e que, portanto, tem a ver com o experimento de Pavlov. Qual foi o experimento de Pavlov? Talvez muitos de vocês conheçam. Apertava uma campainha e entregava comida a um cachorro, medindo a salivação do cachorro. A partir de um dado ponto, aquela campainha, que inicialmente não fazia com que o cachorro produzisse saliva, passou a produzir saliva, assim como a própria comida do cachorro, só que em menor magnitude. Então, aquele estímulo que inicialmente era neutro se tornou condicionado, eliciando uma resposta instintiva em um contexto que anteriormente não eliciava. O Watson sintetizou esse pensamento todo no artigo Psychology as a Behaviorist Views It, que é uma forma de pensar a psicologia baseada no comportamento. O Skinner, posteriormente, qual que era a característica do comportamentalismo para Watson? Ele acreditava que a psicologia deveria ficar restrita aos comportamentos observáveis, rejeitando completamente a ideia de pensamento e sentimento. Porém, mesmo no senso comum, nós podemos facilmente perceber a influência dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos sobre o nosso comportamento. Então, Skinner falou que pensamentos e sentimentos são comportamentos também. Porém, ao invés de serem comportamentos observáveis, eles só são percebidos por quem se comporta, eliminando assim essa necessidade de haver um dualismo entre uma mente e um corpo, né? Na realidade, o comportamento encoberto é parte do comportamento que o organismo pode desenvolver. Com isso, o behaviorismo, que antes era apenas metodológico, apenas para pesquisa, se torna um behaviorismo radical. Radical no sentido não de que as pessoas que se identificam como sendo comportamentalistas queiram matar os demais, mas radical no sentido de que pensamentos e sentimentos são comportamentos também. Né? Além disso, é radical na raiz das explicações. É o ambiente que determina o comportamento, pois se é verdade que existe uma certa contiguidade temporal entre o pensamento que precede a ação e a ação, não é verdade que um causou o outro, porque
Enfim, se passarmos a acreditar que o pensamento gera o comportamento, fica a pergunta: o que gerou o pensamento? E essa pergunta sempre aponta para o ambiente. Essa é a maior discordância entre nós e os cognitivistas da TCC. TCC, na realidade, não é uma ciência, é um modelo de intervenção. O meu modelo de intervenção é a PCP, baseada no questionamento reflexivo, e a ACT, baseada no modelo de flexibilidade psicológica. Então, essa foi a primeira aula para vocês sobre princípios básicos de análise do comportamento. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.